direção ao céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Ao céu de gozo, repouso para sempre, ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafins, também arcanjos, maravilhas ali desfrutarei. Em direção ao céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Ali desfrutar.
Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Peço àquele que está sentado fique de pé para orar pelo Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia se dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Tu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, Sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Amém? Amém, Jesus. Deus abençoe cada um. Podem sentar. Glória a Deus. Tanto que chorei, tanto que clamei, nada foi em vão, hoje é a minha vez. Tanto que ouvi, abandona esse Deus, mas firmei minha fé e acreditei. Ensinar
Aleluia. Diga graças a Deus. Diga louvado seja Deus. Levante suas mãos para o céu diante de Deus e diga: meu Deus, eu creio que o Senhor vai continuar operando milagres na minha vida, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, diga amém, Jesus. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, que não sabes, que não sabes, mas que eu te mostrarei, que não sabes, que não sabes, que não sabes, mas que eu te mostrarei. Quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Com a mão no seu coração, vamos orar. Você vai ouvir a palavra de Deus. Então agora prepara o seu coração e diga: Senhor, eis-me aqui para ouvir tua voz. Fala comigo. Eu quero, Senhor, ouvir a tua voz. Eu quero entender a tua palavra. Eu quero sair daqui alimentado com o pão da vida, com a palavra do Senhor. Aleluia. Ó Deus bendito, eis-nos aqui diante do Senhor nessa noite, Pai. O teu povo está aqui, meu Deus. O teu povo está aqui nesta noite, reunido na tua presença, para te louvar, para te adorar, mas para também aprender de ti, para ouvir a tua palavra, para ser cheio da tua graça, para, meu Deus, ter conhecimento, para entender aquilo que o Senhor quer de verdade de cada um de nós. Estamos aqui, meu Deus, porque somente aqueles que compreendem a tua palavra é que vencem. Milagres, maravilhas só acontecem na vida daqueles que verdadeiramente creem no Senhor, no Deus vivo, no Deus todo-poderoso. Opera nessa noite, neste lugar, do alto da cabeça até a planta dos pés, mas opera principalmente dentro de cada um de nós. Opera no interior, opera na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Oh, meu Deus, nos transforma para a glória do teu nome, através da tua palavra. Usa o teu servo, que vai nessa noite ministrar uma palavra, meu Deus, para cada coração. E cada pessoa que está aqui não saia do mesmo jeito, mas saia daqui, meu Deus, diferente. E aqueles que estão acompanhando em casa também recebam, meu Pai do Senhor, esta bênção, essa diferença na vida. Que o Senhor possa abençoar a todos, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Você agora vai receber o nosso pastor com a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Levante as mãos para os céus. Soberano Deus e eterno Pai, toca em cada um de nós nesse momento. Abra o nosso entendimento na tua palavra. Derrama graça e paz no coração de cada um de nós que aqui estamos nessa noite, e também na vida daqueles que estão em casa. Que o teu poder nos alcance e nós sejamos uma bênção em tuas mãos, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia.
Olhe para aquele que está aí perto de você e diga: Deus te abençoe nessa noite, irmão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém? Graças a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta já, nós vamos começar a meditação das Escrituras Sagradas, no Salmo de número 22. E você que tem a Escritura, abra, por favor, em nome de Jesus. Salmo de número 22. Aqui começa a nossa meditação nessa noite, irmãos. E como sempre falo, peço, oriento aos amados irmãos que você possa se concentrar naquilo que a Escritura ela vem falar ao nosso coração. Procure não conversar com o vizinho da frente, do lado ou de trás, para que o seu coração, assim como o meu, esteja voltado única e exclusivamente para o Senhor. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, essa é uma parte muito importante. Então, que a gente possa refletir em cada palavra, em cada mensagem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Salmo de número 22, versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Essa parte da Escritura, nesse Salmo de número 22, um salmo em que traz essa pergunta que é um questionamento. Tem uma outra tradução que vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Irmãos, a realidade, quando a gente observa a Escritura, e essa é a reflexão que eu quero fazer com você hoje, nós somos cristãos, nós somos servos, nós somos pessoas que têm procurado derramar o coração, derramar a vida e a alma na presença do Senhor. Mas entenda bem uma coisa: nem eu e nem vocês, nós estamos isentos da dor, nós não estamos isentos dos problemas, nós não estamos isentos das dificuldades, não estamos isentos das lutas, embora nem eu e nem vocês queiramos sentir isso, ou queiramos passar por isso. Ninguém quer sentir dores, sejam elas físicas, sejam emocionais, sejam as dificuldades que sentimos na própria pele, ou até sentir a dor, ou aprender a sentir a dor do outro, do nosso semelhante. Nem todas as pessoas estão dispostas a isso, mas a gente vai observar no texto que a realidade é essa: dores sempre nos remetem a algo difícil, sempre nos remetem a algo complicado, a algo adverso, a algo ruim, a algo entristecedor, desanimador. Quando a gente escuta essa palavra dor, o que vem à nossa mente é apenas isso. O que é a dor? É algo ruim, é algo difícil, é algo complicado, é algo que entristece, é algo que causa mais muitas e muitas dificuldades na vida de alguém. Esse é o pensamento lógico com relação à dor. E quando ela chega, quando ela vem e bate a nossa porta, a realidade é que quando a dor surge, alguns até entram em choque na sua fé.
estou falando de vida espiritual mesmo, muitos não conseguem compreender que muitas vezes esse momento de dor, esse momento de aflição, muitas vezes é o Deus Criador da nossa vida permitindo que nós passemos por essas situações. Só que quando ela chega, quando essa situação de dor ela aparece, geralmente nós nos questionamos. Geralmente a nossa pergunta é: por que Deus? Por que, Senhor, esta situação na minha vida? E às vezes nós vamos muito além. Senhor, eu tenho estado na igreja, eu tenho procurado te servir, eu tenho procurado te adorar, eu tenho procurado me derramar na tua presença. E como esse tipo de situação pode estar acontecendo na minha vida? Pode estar acontecendo, Senhor, comigo. Porque eu, Senhor? Vários são os nossos questionamentos, irmãos, no momento em que a dor aparece, em que a situação é adversa na nossa vida, como o salmista fez. Como o salmista fez, Salmo 22, verso 1, e ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Senhor me desamparou justamente na hora em que eu mais precisei do Senhor. Porque o Senhor me desampara, porque se acha longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. Os salmos mostram muito isso, irmãos. Muitos questionamentos nascidos no momento da dor, no momento da aflição, no momento das angústias, mas também a nossa mente é levada, lendo os salmos, a entender ou a procurar entender que cada momento da nossa vida não tem saído do controle de Deus, não tem saído do controle do eterno Senhor, da minha, da tua e da nossa vida. Quando nós conseguimos entender que estamos servindo a um Deus que é soberano, a um Deus que tem controle de todas as coisas, quando a gente observa o texto, a gente aprende a lidar com as nossas dores e lidar de uma forma proveitosa, entendendo e aprendendo com cada lição, com tudo aquilo que está acontecendo e o que essas dores podem nos proporcionar, ainda que tudo isso seja difícil de compreender. Porque de fato entender ou como eu vou conseguir extrair alguma coisa boa dos momentos em que a dor tem tomado conta da minha vida. Como é que eu consigo fazer isso? Será que é possível? É possível. Já falamos sobre isso em outros momentos e hoje eu quero me aprofundar um pouco mais, lendo com você o Evangelho de Marcos no capítulo de número 1. Abra sua Bíblia. Depois de termos falado aqui sobre esse início, no Salmo de número 22, versículo 1, eu quero observar com você agora, parar um pouquinho nesse texto do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1. Será que é possível que bênçãos nasçam na nossa vida nos momentos de dores? Será que é possível Deus proporcionar algo bom na minha, na tua, na nossa vida, no momento em que as dores se levantam no nosso meio? Bem, é essa reflexão que eu quero que você tenha, porque questionamentos no momento da dor, nós sabemos que eles surgirão, sabemos que eles virão, a um ponto até de conjecturarmos e falarmos como o salmista falou, que quantas pessoas dizem isso: Deus me desamparou, o Senhor me deixou sozinho,
Na hora que eu mais precisei, Ele não esteve do meu lado. Entenda que muitas vezes esse pensamento, ele parte até do próprio inimigo, para que a gente pense que está sozinho, para que a gente pense que o Senhor, Ele não está olhando para nós, Ele não está nos vendo, mas a certeza que eu quero ter no meu coração é a mesma, de que o Senhor não nos deixa sozinhos, nem nos momentos mais difíceis da nossa vida. Irmãos, quando a gente lê, e vamos aí para esse texto, Marcos capítulo 1, quero que você observe junto comigo, a partir do verso 29. Marcos capítulo 1, a partir do verso de número 29. Quem encontrou, diga amém. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 29. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. E ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Quando eu observo esse texto, eu consigo entender e procurar extrair dele algumas coisas que são importantes na nossa vida. Lembre-se da dor que se levanta e que muitas vezes nós olhamos e achamos que não tem proveito nenhum, porque só enxergamos como algo ruim, como algo difícil, como um problema, como uma adversidade, como algo embaraçoso para a nossa vida. Mas, aos olhos de Deus, o que é esta situação que nós estamos passando, que nós estamos vivendo? O texto vai nos dizer, aí em Marcos capítulo 1, do verso 29 ao 31, a gente entende, veja, Jesus junto com os seus discípulos, eles estavam na cidade de Cafarnaum, o verso 29 diz isso, e onde ele estava indo ficar? Na casa de Simão. Todas as vezes que ele ia a Cafarnaum, ele ficava na casa de Simão e André. E o texto vai dizer que quando eles saem da sinagoga, eles vão para a casa de Simão e para a casa de André, e quando chegam lá, quem que estava lá? A sogra de Pedro. Mas só que ela estava doente. Preste bem atenção nisso. A doença é um momento de dor. A doença é um momento que traz angústia. É um momento que traz adversidades, é um momento que causa sofrimento, é um momento que traz a vida das pessoas, na nossa linguagem pernambucana, é um aperreio. É assim que nós ficamos. Quando a doença se levanta, o que é ocasionado na vida das pessoas é justamente isso. Lá estava a sogra de Pedro, o texto vai dizer isso, e ela estava acamada, ela estava com febre. Mas o que Jesus faz? O texto vai dizer, no versículo de número 31, que Jesus se aproxima dela, toma ela pela mão, a febre a deixou, e a parte final do versículo diz, passando ela a servi-los. Veja, Jesus cura aquela mulher de uma forma milagrosa, de uma forma maravilhosa. O texto diz que com o seu poder liberta ela
daquelas dores terríveis que ela estava enfrentando, liberta ela daquela doença que ela estava passando, liberta ela do seu sofrimento, ela é curada, ela é abençoada, ela é tocada pelo poder do Senhor. E aqui tinha um propósito. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso quando nós observamos o texto. Agora, a sogra de Pedro, o texto narrado por Marcos, vai dizer que ela passou a servi-los. Ora, se passou a servi-los, é porque ainda ela não estava servindo. Essa é a ideia que Marcos está trazendo aqui. Esse é o raciocínio que Marcos está deixando aqui para nós. Em outras palavras, o que a gente pode extrair do texto, que aquela febre, aquela enfermidade, aquela doença, aquelas dores, aquelas lutas que aquela mulher estava passando, todos eles, todo aquele problema, havia sido um instrumento nas mãos de Deus para transformar a vida daquela mulher, para transformar a vida dela de uma vez por todas. Só que às vezes a gente só consegue olhar as coisas com a lente humana, com a lente natural. Quando a dor surge na nossa vida, a gente só pergunta o porquê nós estamos passando por ela, mas nunca conseguimos olhar com um olhar diferenciado, com a lente da fé, para entender o para que Deus está permitindo eu passar por determinada situação, o para que Deus está permitindo você passar por certas situações, porque ainda que pareça que seja algo para destruição ou para complicar a nossa vida, essa situação pode estar sendo instrumento nas mãos de Deus para uma transformação grande e maravilhosa na nossa vida. Às vezes é a gente que não consegue entender ou enxergar. Você não acha muita coincidência? As pessoas às vezes usam esse termo. É muita coincidência as coisas acontecerem assim. Irmãos, pega o texto, observa o texto. Analisa o que está sendo trazido aqui. Jesus transforma essa mulher. O texto vai dizer que ela se recupera, passa a servi-los, está abençoada, está curada, libertada pelo poder do Senhor. Situações da nossa vida se levantam, causam dor, vão causar dor mesmo, mas repito, usadas ali pelas mãos do Senhor em muitos momentos da nossa vida, para trazer crescimento, para fazer a gente amadurecer em certos aspectos da vida, em certos momentos da nossa vida. O Senhor vai permitir. Quando eu digo a você que é impossível a gente viver uma vida cristã sem sentir dor, é porque é verdade. Nem o Filho de Deus foi poupado da dor. Você acha que nós seremos? Você acha que eu e vocês seremos poupados, irmãos? É muita ingenuidade nossa a gente pensar isso. Agora, o que a dor ela tem ocasionado na minha vida? Deus muitas vezes vai usar as dores que eu estou enfrentando, repito, em várias áreas e aspectos da minha vida, para poder gerar crescimento, para poder eu crescer, para poder eu amadurecer, para poder eu enxergar certas coisas que eu não estava enxergando, porque certas situações deixam a gente cegos. Nós não estamos enxergando certas coisas na nossa vida. E quando aquele momento difícil se levanta, aquela dor ela é causada, muitas vezes, nós despertamos. Estávamos cegos, agora nós estamos vendo. A dor,
ela tem também essa função, fazer a gente enxergar. Enxergar muitas vezes, por exemplo, o quanto não estamos orando, o quanto não estamos nos dedicando a Deus, o quanto não estamos nos derramando diante do Senhor. Agora preste bem atenção, que eu quero dizer algo a você. Eu não estou dizendo que todas as coisas da nossa vida, a lei da retribuição, ela será aplicada. Porque existem pessoas que pensam e que imaginam que os justos, eles têm que ser abençoados a vida inteira. E aqueles que são injustos devem sofrer o tempo todo. Ou seja, cada um vai tendo de acordo com aquilo que se planta. Nem sempre na vida a lei da retribuição ela é aplicada. A gente vai observar muitas pessoas se dando bem na vida, mesmo não sendo justas. E nós vamos observar muitos justos, servos de Deus, enfrentando grandes problemas. Então, não queira medir as bênçãos de Deus na vida de alguém através daquilo que ela está tendo, através de suas conquistas, através de suas posses, porque isso não existe. Se fosse assim, as pessoas mais ricas deste nosso país e desse mundo seriam as pessoas mais justas e abençoadas por Deus. E nós sabemos que não são, que não é bem assim que as coisas funcionam. Então, a lei da retribuição, ela existe, mas nem sempre ela é aplicada. O caso de Jó é um caso muito clássico com relação a isso. O próprio Deus diz que Jó era um homem íntegro, era um homem justo, era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. No entanto, o que foi que aconteceu na vida dele? Olha a situação que ele passou na vida com a permissão do próprio Deus, com a permissão do próprio Senhor. Mas o que também a dor acabou gerando na vida de Jó? Uma intimidade, uma confiança muito maior do que a que antes já existia. Porque o camarada perde os 10 filhos de uma vez só. Imagine você fazer o sepultamento de 10 filhos numa hora só. Quão triste é isso. O camarada que um dia era o homem mais rico que existia naquela região, no outro se torna o mais pobre, porque não tinha nada, perdeu tudo. Tinha servos ao seu dispor e do nada tudo passa. Tinha saúde, de repente fica doente, e o texto vai dizer que ele se torna uma ferida só, da cabeça até os pés. Ah, mas por quê? Não era um homem íntegro, um homem reto? Irmãos, sempre é assim. Ah, fulano está passando tal situação na vida, e isso é porque está em pecado. Isso é porque não tem sido fiel a Deus. Isso é porque tem desobedecido ao Senhor. É assim até hoje. Não mudou muita coisa, não. Os 3 amigos de Jó que se aproximaram dele começaram a usar essa mesma expressão. E ele dizia a mesma coisa: não cometi erro algum diante do meu Senhor. Não cometi. Agora, estou passando por isso, eu creio no propósito de Deus, creio. E quando termina, a gente vai ler lá em Jó 42, ele diz assim: agora eu te conheço, Senhor, não só de ouvir, mas eu te conheço de verdade agora. Agora eu sei quem tu és. Aquela dor gerou crescimento, gerou a intimidade maior. A gente precisa olhar, irmãos, ou aprender a olhar muito além da ótica natural das coisas.
sabe? Deixar de olhar mais para o problema, deixar de olhar mais para a situação, para a dor que estamos sentindo, deixar de olhar para isso, mas olhar para o sentido que ela veio e o que ela está trazendo de bom para cada um de nós. É difícil observar assim? Talvez seja. Não vou dizer a você que é fácil, mas se a gente conseguir fazer, você vai perceber que muitas coisas mudam dentro da nossa mente e do nosso coração. Muitas coisas se levantam para mostrar, às vezes, a nossa vida, o quanto estávamos cegos para certas situações, para certas coisas. E foi assim que aconteceu com a sogra de Pedro. É assim que também acontece conosco. Quando a gente lê mais à frente um pouquinho, quer dizer, aí mesmo, no verso 31, e olhando essa narrativa da sogra de Pedro em Marcos capítulo 1, do versículo 29 até o 31. Então Deus pode sim pegar essas dores e transformar em bênçãos na nossa vida. Ao mesmo tempo que a dor estava gerando nela o sofrimento, a dificuldade, quando recebe a cura, a libertação, a vida dela é transformada, a vida dela é abençoada. E você já parou para pensar que talvez essas dores que estão se levantando na minha vida, e as dores podem vir de muitas formas. A situação pode ficar difícil na área financeira, na área da saúde, familiar, profissional, física ou materialmente, espiritualmente. As dores podem se levantar, irmãos, de muitos os lados. De muitos. Pode vir. Agora, eu preciso continuar crendo que o Deus que eu sirvo, que o Deus que eu creio, Ele pode sim pegar as minhas dores para poder cumprir na minha vida propósitos específicos e abençoados que talvez eu ainda não esteja conhecendo, que talvez eu ainda não tenha compreendido, porque Deus é soberano. Eu não tenho conhecimento da vontade soberana dEle, porque Ele é aquele que faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer e com quem Ele quiser. Alguns entendem até que Deus existe, mas a reflexão de muitos é: se Deus existe, Ele deve ser então um cara maldoso que muitas vezes fica brincando com o ser humano. Eu já ouvi muita gente falar isso. Pastor, se Deus existe, parece até que Deus é um cara maldoso que fica pegando o ser humano e brincando com ele, dando-lhes muitos momentos, dificuldades, dores, como se fosse apenas com a vontade de se divertir. Já ouvi muita gente falando isso. Só que eu digo a você que esse é um pensamento enganado, porque nada que acontece na vida de um servo de Deus é por acaso. Nem mesmo as dores que ele enfrenta, nem mesmo as dificuldades que ele passa. Tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Irmãos, esse tipo de pensamento vai muito longe da verdade das Escrituras. E a realidade, a verdade é que Deus é Pai, e Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não tem prazer no meu sofrimento, no teu sofrimento. Só que tem um detalhe que faz toda a diferença. Como um pai, Deus sabe muito bem o que é melhor para um filho seu. Deus sabe. Deus, Ele conhece. E muitas vezes, Ele permite sim, que passemos por aquilo que é propósito dEle para a vida de cada um de nós.
Talvez o que eu esteja enfrentando seja aí diferente das suas lutas. Talvez eu não esteja entendendo os propósitos do Senhor na minha vida, em meio aos sofrimentos que tenho passado, em meio às lutas que tenho vivido, mas eu sei que Ele está cuidando dos mínimos detalhes da minha vida, e que essas dificuldades, que essas lutas têm um propósito específico do Senhor na minha vida, da mesma forma que tem um propósito específico na tua vida. Talvez a gente só esteja perguntando o porquê, mas ainda não entendemos o para quê. Para que eu estou passando por isso? Para que eu estou vivendo essa situação? A pergunta que eu faço quando leio esse texto é: será que foi coincidência? Por que será que a Escritura vai narrar, e a gente vê isso aí nos versos 30 e 31, por que a sogra de Pedro ficou doente, irmãos, exatamente quando Jesus estava na cidade? Porque ela adoece exatamente no momento em que Jesus estava ali na cidade. O texto vai dizer que naquela semana era a semana que Jesus ficaria ali em Cafarnaum. Será que foi coincidência tudo isso? Será que de fato a gente vai ficar acreditando nas coincidências da vida? A mulher está bem, está tudo certo, tudo tranquilo com ela o tempo inteiro. De repente Jesus chega em Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, a sogra de Pedro adoece. Ele, quando chega, vai direto à sinagoga. Quando sai da sinagoga, vai para a casa de Simão. A mulher era muito benquista na cidade, adoece ali com uma febre terrível. Jesus passaria a semana inteira. Terminada a reunião na sinagoga, Pedro e André vão para casa. Chegando em casa, a sogra de Pedro estava doente, com febre. Algumas traduções trazem até dizendo à beira da morte, porque a situação era grave. E aí o texto vai dizer que justamente eles chamam Jesus. E chamam Jesus para quê? Se existe um problema, quem melhor do que o eterno Senhor para nos ajudar a resolver e a enfrentar as nossas dores e a enfrentar as nossas lutas? É por isso que a gente tem que aprender a dizer: Senhor, eis-me aqui. Existirão momentos da minha vida que talvez humanamente falando, eu vou trazer ao meu pensamento o Salmo 22, verso 1, e vou pensar: Deus meu, por que me desamparaste? Porque as palavras do meu bramido, do meu gemido, da minha dor, não têm chegado até ti. Parece até que os céus estão de bronze, e as minhas orações não conseguem chegar até o Senhor. Mas a realidade é que Jesus está tão perto, mas tão perto, porque ele estava na sinagoga quando a mulher adoece. Depois Pedro chega em casa com André. Quando vem a situação, eles reportam a Jesus o que estava acontecendo, e o texto vai dizer que Jesus vai ao encontro daquela mulher. Por quê? Porque não há coincidência no texto. O entendimento que eu tenho disso aqui é que não há coincidência. Era muita coincidência Jesus está ali. Não há coincidência. São os propósitos de Deus se cumprindo na vida daquela mulher, naquele exato momento, daquele jeito, para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Certamente, irmãos, a sogra de Pedro não estava ali entendendo o porquê de estar doente e sentindo tantas dores, como nós também não entendemos certas situações da nossa vida. Não entendemos.
e ficamos com os nossos porquês. Senhor, por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Por que essa dor? Por que esse sofrimento? Por que tudo isso está acontecendo na minha vida? A Escritura não fala, mas talvez ela tenha questionado Deus também. Ela tenha falado com o Senhor. O porquê essa situação que eu estou passando? Porque nós também fazemos isso. Só que a gente precisa entender que nada, irmãos, exatamente nada, foge aos propósitos de Deus, nem mesmo as nossas dores, nem mesmo elas. Então, eu já passei alguns momentos na minha vida em que eu fiquei assim também, questionando, tentando entender. Hoje não. Hoje eu descanso. Não importa o que eu esteja vivendo, não importa o que eu esteja passando, e estou sendo o mais sincero com você com relação a isso. Eu tenho aprendido a descansar na presença do Senhor, porque sei que nada na minha vida tem fugido do controle do Senhor. Nada. Deus está cuidando de tudo, ainda que esse tudo não seja o que eu imaginava passar. Ainda que esse tudo que representa os propósitos do Senhor não sejam as coisas que eu imaginava viver, ou que eu estava querendo viver e passar na minha vida e no meu dia a dia. Porque a gente precisa entender que até mesmo os nossos problemas, até mesmo as nossas dores, os nossos momentos difíceis, podem ser usados pelo Senhor para abençoar a vida de outras pessoas, para que outras vidas sejam abençoadas através das dores que estamos passando. É louco dizer um negócio desse. Parece loucura, parece ser uma palavra assim, jogada ao vento, mas leia o verso 33, leia o verso 33, você vai observar o que o texto, ele vai dizer, e vai dizer assim: e toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Veja o verso 34, então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, e não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Irmãos, observe isso. Observe. Algumas pessoas não conseguem extrair mais da dor do que a própria dor. Às vezes a gente não consegue olhar além. O nosso olhar em muitos momentos está muito limitado. A gente não está conseguindo entender e enxergar o que Deus está fazendo na nossa vida e através da nossa vida. Porque, repito, até nas nossas dores, Deus pode usá-las para abençoar a vida de outros irmãos. A sogra de Pedro foi além. O texto vai nos trazer isso e vai nos dizer isso. A dor dela serviu como um canal para abençoar a vida de muitas outras pessoas. Uma mulher benquista em Cafarnaum, à beira da morte, Jesus cura. As pessoas ficam sabendo daquela cura milagrosa, da maravilha que foi feita na vida dela. Aí quando ficam sabendo disso, o texto diz que elas vão à casa da sogra de Pedro. E quando chegam lá, o texto é claro quando diz que a porta da casa estava aberta. O texto é claro. O texto diz isso, e toda a cidade estava reunida à porta. A porta estava aberta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade, e também expeliu ali muitos demônios. Aquela dor
aquela cura de Jesus abriu as portas daquela casa para que outros fossem abençoados também. Louvado seja Deus por isso. Exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, o testemunho da nossa vida com relação àquilo que Jesus tem feito é uma porta aberta para que outras vidas também sejam abençoadas, também sejam tocadas. Mas a gente tem hora que se cala para aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio, para aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Aquela doença da sogra de Pedro foi um canal usado pelo Senhor para poder outras vidas serem alcançadas. A dor que ela enfrentou, a dificuldade que ela viveu, foi algo usado pelo Senhor para que outras vidas pudessem ser alcançadas. Talvez o que eu esteja passando seja um propósito do Senhor, também querendo usar a minha vida como um canal para que a minha família seja abençoada, para que os meus amigos sejam abençoados, para que vocês como igreja sejam abençoados. O que vocês estão passando, talvez o Senhor esteja usando como propósito para que no final as pessoas vejam o que Deus fez na tua vida e queiram experimentar as mesmas coisas que você experimentou, porque o que a gente apresenta é justamente isso. As pessoas chegam, imagine, chegando lá à porta da casa da sogra de Pedro e perguntando assim para ela: o que foi que aconteceu com você? Você ficou curada? E ela diz: sim, eu fui curada. E como foi que isso aconteceu? Foi Ele que me curou. Foi Ele que abençoou a minha vida. Foi Ele que tocou em mim. Foi Ele que me levantou. Eu estou de pé por causa dEle. Eu estou curada por causa dEle. Eu fui levantada pelas mãos dEle. Ai de mim, se não fosse Ele, estaria morta, destruída. E quantas pessoas chegaram ali, cheias de tantas dificuldades. E Jesus, com a sua bondade, com a sua misericórdia, o texto diz em Marcos capítulo 1, verso 33, Ele cura, Ele liberta, Ele expulsa os demônios que ali estavam se levantando na vida daquelas pessoas, e todas são tocadas, todas ali são abençoadas. Aquelas dificuldades na vida da sogra de Pedro foram portas abertas na sua casa, na sua vida mesmo, para que Jesus operasse não só na vida dela, porque o texto vai dizer, repito, que ela passou a servi-lo a partir daquele momento, mas para que também outros pudessem passar a servir a Jesus também, como o texto vai dizer que passaram. As nossas dores, irmãos, a gente olha isso no texto, quando elas são encaradas com fé, elas podem ser transformadas em bênçãos, não só para nós, mas também para os outros. Deus é especialista em fazer isso. Eu e vocês necessitamos na realidade, cada dia, aprender isso, entender isso, aprender a lidar com as nossas dores de uma forma diferente, olhar para as situações que enfrentamos com uma ótica diferente, observando as coisas com o coração cheio de fé, de esperança, de confiança em Deus, entendendo que, ainda que certas situações tenham saído do nosso controle, mas não saíram do controle de Deus, não saíram do controle do Senhor.
Porque quando a gente entende isso, a gente vai conseguir extrair das nossas dores muito mais do que as dores. A gente vai extrair lições. A gente vai conseguir entender o propósito de Deus naquilo que estamos vivendo, naquilo que estamos passando. E quanto mais a gente se aproxima do Senhor, fica muito mais fácil de ouvi-lo. Quem tem andado distante de Deus, irmãos, Deus até está falando, mas a pessoa não escuta. Deus até tem orientado, porque tem gente que às vezes diz assim: mas Deus não está se preocupando comigo. Não é verdade, Deus se preocupa, mas a questão é que às vezes a pessoa está tão distante do Senhor, que não é que Deus não está falando, é a pessoa mesmo que não está ouvindo. Mas quanto mais perto do Senhor nós estamos, mais a gente consegue ouvi-lo. E quanto mais a gente ouve aquilo que Deus está falando conosco, mais a gente consegue entender os seus propósitos. Porque Ele vai dizendo: ei, meu filho, o que você está passando agora, deixa eu dizer a você o que é. Você não tem que se questionar o porquê você está passando isso, mas o para que você está passando isso. Isso aqui vai trazer crescimento para você. Isso aqui vai gerar crescimento na sua fé. Isso aqui vai trazer uma confiança maior na sua vida. Não para agora, talvez, mas para outras situações que ainda irão se levantar, que ainda virão sobre a tua vida. Então, entenda que eu, o Senhor, eu posso usar as suas dores para poder abençoar a vida de outros. Eu posso, como Deus, usar as suas dores para cumprir os meus propósitos abençoados para a tua vida, para a tua caminhada de fé a cada dia, a cada instante. Eu, como Deus e Senhor da tua vida, eu posso usar esses problemas para te transformar em meio a essas dores. Em meio a tudo que você está passando, só mantenha a certeza de que você não está só em nenhum momento. Eu estou contigo até nos momentos mais difíceis da tua vida. Amém? Diga graças a Deus. E é isso que eu quero deixar para você meditar, para você entender. Que talvez você tenha chegado aqui nessa noite com muitas dúvidas com relação ao que você tem passado, ou ao que a tua família tem passado, sobre o que tem se levantado em teus caminhos. Bem, irmãos, eu não tenho mais o que falar. Se eu vier a falar alguma coisa é da minha cabeça, e isso eu não quero. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando ao meu, ao teu, ao nosso coração. Amém? Fique de pé um pouquinho para a gente fazer uma oração juntos aqui no templo com os amigos e irmãos que estão em casa, para depois a gente entregar nas mãos do Senhor essa transmissão. Se você puder, levante as mãos para os céus, feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai que estás nos céus, Senhor, te damos graças pela tua presença. Te damos graças, Senhor, porque a certeza que temos é que temos sido sustentados pelo Senhor. Temos sido sustentados pelo teu poder. Às vezes não entendemos as dores que estamos passando e enfrentando na nossa caminhada de fé, na nossa vida. Tem horas, Senhor, que de fato é difícil a gente compreender certas coisas. Confesso, Senhor, que em determinados momentos da nossa vida é complicado entender isso. Humanamente falando, a realidade aqui, em certos momentos, nós nem entendemos.
o que está acontecendo na nossa caminhada, na nossa vida. Mas, Senhor, te damos graças também, não só pelas coisas boas, ao nosso ver, que estão acontecendo, mas também, Senhor, pelas coisas difíceis, pelas coisas complicadas que se levantam e que não estamos entendendo, mas sabemos que não fugiram do controle do Senhor. Sabemos que não fugiram do controle do Senhor, da sua promessa, do seu propósito, da sua palavra. Pai, abençoe agora a vida, meu Deus, de cada um de nós. Não, Senhor, não só a nós, mas também aos amigos e irmãos que estão em casa. Derrama o teu poder sobre cada um deles agora. Derrama a tua graça sobre a vida de cada pessoa neste momento. Ó Espírito Santo do Senhor, faz a tua diferença em nossas vidas. Derrama, Senhor, sobre nós a graça do teu Espírito. Visita cada um de nós, visita a nossa casa, visita o nosso lar, visita todos que estão enfrentando dores e não estão compreendendo o agir do Senhor em meio à vida delas. Ah, meu Deus, nos derramamos, Senhor, ante a tua presença. Te damos graças, Senhor, porque não somos nada e nem ninguém sem a tua direção. Tu és o Deus da nossa vida, tu és o Deus da nossa alma. Tu és aquele, Senhor, que tens tomado conta de cada um de nós. Olha para nós com o teu olhar de amor. Olha para nós com o teu olhar de graça. Olha para nós, meu Deus, com o teu olhar de misericórdia nesse momento. Olha para nós, Senhor, é o que nós te pedimos agora. E derrama cura, derrama saúde, derrama livramento, derrama proteção. Visita cada um nesta noite, Pai. Faz a tua diferença maravilhosa em cada coração e nos ajude a entender os teus propósitos. Que a nossa vida esteja diante de ti, cada tempo, cada momento, somos teus. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus, diga aleluia. Podem sentar, amados irmãos. Aos amigos e irmãos que estão em casa, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em cada coração. Não pense que você está sozinho em meio às dificuldades que estão enfrentando. O Senhor é aquele que está conosco até nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um abraço fraternal deste humilde servo. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.